Mas agora o nosso baterista, churrasqueiro dos Estados Unidos, o grande especialista da política, da economia, o querido Rodrigo Constantino. Salve, Consta! Fala, Zuckerman, Emílio, toda a turma do Pânico. Quem mandou um abraço pra vocês foi o Vesgo. Isso. Estive com ele nesse churrasco. E ele me passou uns podres bons aí de bastidores de vocês. Agora tem um monte de arma contra vocês. Mas ele também, né? A gente tem vários podres do Vesgo. E se ele abrir a boca, eu acho que não vai ser bom pra ele também. Mas eu vou falar uma coisa. Que legal ver os brasileiros com um sorriso no rosto, que foi o teu caso do nosso grande lutador de UFC, o Cigano estava lá nesse churrasco, informal dos brasileiros. E você que é brasileiro e não desiste nunca, já trago a primeira pauta, que é sobre Roberto Jefferson. Zuckerman, eu tô realmente muito incomodado com o timing, né, com o momento estranho em que isso tudo aconteceu. Né, dá para até suspeitar de alguma coisa. E também da reação, né, do Alexandre de Moraes e do sistema. Veja que o Alexandre de Moraes está abusando tanto do poder que ele conseguiu tirar a OAB da zona de conforto. A OAB está reclamando que fere as prerrogativas, né, do direito, os advogados não terem acesso ao cliente, né? O Alexandre de Moraes, no despacho dele, diz que o Roberto Jefferson não pode receber a visita do advogado sem seu consentimento. É um negócio muito louco, né? O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Eu quero saber qual é o crime que foi cometido antes, porque depois a gente sabe, atirar contra a polícia é algo criminoso, né? Mas antes, a polícia ir lá no domingo, eu não entendi muito bem se é xingar uma ministra do Supremo, porque se for xingar a autoridade ou filho de autoridade, eu fico curioso se alguma coisa vai acontecer com a Bárbara Gance, jornalista, né, da turma da Folha de São Paulo, que xingou a filha do presidente Bolsonaro de 11 anos, da mesma coisa que o Roberto Jefferson xingou a Carmen Lúcia. Um erro, 2 erros não fazem um acerto, mas o duplo chama muita atenção. Estão tentando colar isso no presidente Bolsonaro, a esquerda está em polvorosa, acho que não vão conseguir. Roberto Jefferson, como lembrou a própria Mônica Bergamo, né, condenado por corrupção em letras garrafais no Mensalão. Quem era mesmo, né, que liderava o Mensalão? Assim, era o Dirceu, né, o Lula e companhia. Então, assim, não vão conseguir colar essa imagem. O presidente se afastou muito rápido, condenou a postura do Roberto Jefferson, né, e não é o foco dessa semana. Essa é a última semana das eleições. Nós temos que falar de censura, desse clima de perseguição no país hoje, né? Tentaram me atingir por racismo, por aquela brincadeira daquele mapa do Brasil, do Sul, Cuba do Sul, né? Quer dizer, um negócio... Era um meme, né? Era um meme. Um meme, não um meme que vira e fala assim, pô, a turma do Nordeste votou mal, quer transformar o Brasil em Cuba. O que isso tem a ver com raça? É um negócio tão inimaginável, né? Então, mas a turma do Nordeste já está dando a resposta, né? Vai votar melhor no segundo turno, tem muita gente virando voto. Eu mesmo fiz uma live muito bacana para a turma da Bahia, né? Então, assim, agora a prioridade é isso. A economia está melhorando, as pesquisas, mesmo aquelas fajutas, estão dando empate técnico. Em Minas Gerais já virou, todo mundo já sabe que virou. Então, agora o foco, o único foco verdadeiro, a prioridade é impedir que o Brasil vire a próxima Argentina, a próxima Venezuela. É só isso que interessa. Roberto Jefferson é cortina de fumaça, é banana, nós não vamos cair nisso. Nós estamos falando aqui de coisa muito séria. Essa coisa de que os bolsonaristas jogam granada na polícia, isso é ridículo, a polícia está do lado do Bolsonaro. Agora, tem que apontar para abuso de poder e arbitrariedade e a seletividade de TSE, de STF, de Alexandre de Moraes. Isso é muito... Isso é parte do problema. Mas a reação do Roberto Jefferson é indefensável e ponto final. Acabou, assunto encerrado. O Consta, mas também, né, cara, a gente tem que pensar numa... É muito rasteiro, né? Tanto a Bárbara Gância... Pô, nojento. Então, mas porra, por que os caras perderam a estribeira? Mesmo o Roberto Jefferson, pô, sim, o cara total. perdeu a estribeira. Exatamente. Isso aí é perder a estribeira. Tá maluco. É perder a estribeira. Talvez ele esteja até senil no caso dele. Agora, vamos lá, Emílio. Pegando a sua pergunta que é boa e tentando fazer uma análise mais profunda, o Brasil está vivendo tempos muito estranhos. O clima não tá bom, né? O clima não tá bom. E isso está gerando esses
excessos de todos os lados, digamos assim, que vai esgarçando ainda mais o tecido social. Quer dizer, tem gente que começa a fazer análise séria de que o Brasil, independentemente aí do resultado, pode mergulhar numa convulsão social, numa guerra civil. Isso são coisas muito tristes. Nós temos que resgatar a união, lembrar que somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo barco, né? Agora, a que eu atribuo esse clima? Eu, na minha análise, não consigo encontrar outro culpado que não o sistema, o poder judiciário, esse abuso de poder. O Emílio, está circulando imagem ainda da turma do TRE, o carro com a placa do TRE em cima, no vidro, para poder parar nas vagas, e atrás o adesivo do Lula e do Alckmin, da chapa deles. Isso não é sério. O TSE, os TREs viraram partido político. O Alexandre de Moraes não esconde, trabalhou para o Alckmin, né? Ele não esconde que tem lado, que ele quer favorecer um dos candidatos que nem que foi solto já num malabarismo. E estão tentando censurar a Jovem Pan, conseguiram, censurar a Revista Oeste, conseguiram, a Gazeta do Povo, conseguiram, perseguição a indivíduos, a donas de casa. Eu já recebi uns 5 ou 6 recadinhos do TSE na casa da minha prima, né? Então, assim, os caras vão avançando, tentando coibir, intimidar por todos os lados. Isso não é aceitável. Então, assim, as pessoas que estão acordando, elas não vão permitir que o Brasil vire uma Venezuela, uma Cuba, né? Então, nós vamos reagir. E aí fica esse clima horroroso, e aí pega um malucão estilo Roberto Jefferson, né, que está lá já doente e tudo, e o cara reage dessa maneira, né? E isso na véspera das eleições. Muito estranho, muito ruim, muito estranho, mas não vamos perder o foco. O foco é justamente dar uma resposta nas urnas a esse abuso de poder, a essa censura, a Jovem Pan e companhia. Outro dia eu estava vendo um gráfico lá, Emílio, emissoras anti-Bolsonaro. Tem lá todas, né? Veículos de comunicação. O Estadão, a Folha de São Paulo, a Isto É, a Globo, o Correio Brasiliense, tem um monte, né? Veículos de comunicação que eles chamam de pró-Bolsonaro, mas tem aí Amanda Klein, Piperno, Guga Noblar e companhia, né? Jovem Pan. E quem é que está sob censura? Jovem Pan. O resto todo não é cobrado por falta de isonomia e tudo mais. É um negócio ridículo. Eles estão dobrando a aposta, eles escancararam o jogo e cabe à população dar uma resposta no dia 30 nas urnas. Não seremos como a Venezuela. Agora, você sabe o que mais me assustou? Do nosso querido Kim Kataguiri do Zé Dirceu. Você trabalhou com ele ou não? Você não fez programa com ele, né? Ainda não. Superman fez. Sabe o nosso Kim? O Kim Kataguiri do Zé? Põe a fotinho dele aí. Põe na tela aí. Travou, Marigalinha. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Kim Kataguiri do Zé. Segurança. Ele é do PT, eu acho. Sim, não sei se ele é do PT. Ele é filiado do PT. Sim. E ele participa aqui pra gente ter aquele contraponto, claro, cara. Debate. Os dois lados, debate. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aquela papagaiada de sempre que você costuma acompanhar aqui na Jovem Pan. E nesse momento da censura, todo mundo é contra a censura. Com certeza. Óbvio. Censura, você fala, arrepia. Você fala, seria uma regressão. Você voltar lá do século passado. Aí o que acontece? O PT expulsou o cara, bicho. Expulsou. O PT expulsou. Isso ele me falou aqui Por estar aqui? Por ter defendido. Por ser contra essa contra a censura. Entendi. Então você vê como é que isso é uma coisa. É ditador mesmo. É arbitrário pra caramba. Olha, se você não tiver com a gente, não sei o quê. Voltou, consta? Você viu essa história aí, Eu vi esse caso aí, Emílio. Agora, eu também não caio nessa aí de que é absurdo o que o PT fez e o PT faz isso, mas o rapazinho, o Dirceuzinho aí é de esquerda, né? Talvez a gente tenha convertido um voto. Vamos descobrir. Agora, o ponto é o seguinte, ó. Eu não quero mais ser chamada de jurista, porque não sei mais o direito. Quem disse isso? Eliana Calmon, ex-ministra do STJ. Veja, nós estamos vivendo tempos em que os advogados sabem mais virar para os clientes e falar, não, fica tranquilo, isso é um processo ridículo. Nem o meu fala mais isso para mim, porque ninguém sabe mais o que é o direito no país. Isso gera uma insegurança jurídica, isso gera um clima de vale tudo, de selva, horroroso. E quem é o principal responsável por isso? Alexandre de Moraes, STF, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia deu um voto vergonhoso. A pessoa que vira e fala assim, não vamos permitir a volta da censura. Mas nesse caso excepcional,
Vamos aqui autorizar a censura até a data da eleição? O que é isso, gente? Isso não é sério. Isso não é sério. Então, assim, o que o Brasil está vivendo hoje para derrubarem Bolsonaro, todo um sistema podre e carcomido, é algo sem precedentes e gravíssimo. E aí usam Bolsonaro de representar a ameaça à democracia e às instituições. Piada! Ô Consta, sempre esse sistema mesmo. Ô Consta, você acha que essa decisão aí de restringir o acesso dos advogados lá, Roberto Jefferson, ligou mais um sinal de alerta? Você acha que talvez isso possa ter sido positivo? Por que positivo? Porque pessoas e entidades que estavam na zona de conforto, não estava a água batendo na bunda, ligou o sinal de alerta e falou, não, peraí, é mais um sinal aí de autoritarismo. Você acha que foi positivo isso ou não? Não, sem dúvida. Às vezes eu penso que se eles estão jogando um xadrez 4D, eles tomam uma decisão tão absurda dessa que tira até a OAB da zona de conforto para manter em evidência o assunto Roberto Jefferson. Então, é isso. Mas eu concordo com a sua análise, Morgado. Pessoas que são moderadas, indecisas, Bolsonaro, e estão vendo o que está acontecendo, elas estão realmente preocupadas. Elas estão tendo que se mexer. Porque elas não querem amanhã, não é Bolsonaro ou Lula, é acordar num país em que os advogados não podem estar junto com os seus clientes que foram presos, né? E outra coisa, né? Os milagres que acontecem na véspera de eleição, né? Por interesse e hipocrisia. A esquerda está defendendo a polícia. A esquerda está defendendo a polícia. A esquerda está dizendo que agora a polícia chegar e for recebida a bala, a granada, tem que reagir, tem que atirar. Ué, vamos esperar o Fachin liberar então logo a operação policial no Morro, né? Aliás, o senador saltitante, aquele que deu a ordem de prisão, foi ele que provocou o ministro Alexandre de Moraes para mandar prender uma vez mais o Roberto Jefferson. Ele tem muito poder, né? E ele se vangloria disso, ele diz, né? Eu sou o Ministério Público paralelo hoje em dia no país. O senador saltitante disse o seguinte: vocês conhecem alguém que tem granada, fuzil, armas assim em casa a ponto de poder reagir à polícia? Eu respondi a ele, mas ele não gostou muito da resposta nas redes sociais, porque teve mais curtida do que o comentário dele. Eu sei, sim, muita gente que tem esse tipo de arsenal em casa e recebe a polícia a chumbo grosso. Os traficantes que usam CPX no boné e no fuzil. O mesmo CPX que o Lula usa e o imitador de focas e a Xuxa, né? Esse CPX que eles grifam no fuzil é o fuzil que eles usam para reagir à polícia quando vai lá em suas casas, né? Então, sim, conheço um monte de gente. Todos são eleitores do Lula. Agora, você sabe que é mais curioso, cara, que eu estava lembrando ontem? Em prisão domiciliar. Você sabe que eu estava lembrando ontem que é muito curioso? Eu não sei se o pessoal se recorda que antigamente a gente não podia fazer humor, não podia fazer a sátira dos políticos. Sim. Era proibido. Você não podia fazer imitação do Lula, tal, não sei o quê. A gente fez um movimento dos humoristas, a Aberte fez uma... A gente foi no TSE, se não me engano, foi o ministro Aires Brito que suspendeu, que ele tirou isso aí a partir daquele momento. Então você vê, naquele momento ele liberou a gente para fazer imitação. Foi em 2010, se não me engano. Eu lembro disso. Se você colocar aí ministro Aires Brito, censura no humor, tal, não sei o que, você vai ver que na época ele 2010. liberou. Foi 2010, né? Mas foi é que hoje vale tudo, né? Hoje em dia vale tudo. Então, mas hoje em dia eles estão censurando a gente. Isso. Você vê como é louco. O Aires Brito declarou voto no Lula, né? O Joaquim Barbosa, relator do caso do Mensalão, declarou voto no Lula. Toda essa turma que chamava o Lula de ladrão. O Alexandre de Moraes chamava o PT de corrupto, que mandou dinheiro para fora, para ditadura amiga. O Alexandre de Moraes falava isso. E agora hoje está censurando quem quer resgatar esses fatos. Então, assim, eles não estão preocupados nem em esconder que o jogo é bruto, eles estão fazendo de tudo à margem da lei e da Constituição para derrubar o Bolsonaro. Não é possível que isso não tenha reação por parte dos moderados e indecisos. Realmente não querem viver num país sob uma censura, uma ditadura. Nós temos que reagir. Essa questão do humor, hoje, quem reagiu de forma inteligente? A turma do canal Hipócritas. Fez um vídeo sobre receita de Lula, né? Onde todas as mensagens cifradas são transmitidas de maneira bastante engraçada até e didática, né? Para burlar censura. Mas isso é ridículo, gente. Nós estamos vivendo o quê? O AI-5? É um negócio bizarro. E tem uma coisa que eu acho que é importante também a reflexão, Consta. Isso está vindo do Poder Judiciário a pedido do PT.
PT no poder, isso vai vir do executivo com a bênção do judiciário. Quer dizer, é uma movimentação que vai se retroalimentar. E na verdade sabe. até pior, mano. Porque ninguém como sabe. diz a Gazeta no editorial, a Gazeta que está sob ataque e censura, a Gazeta do Povo, ela escreveu um editorial semana passada muito bom, mostrando o seguinte: vamos abrir aspas pro Alckmin. Se o ladrão voltar à cena do crime, fecha aspas pro Alckmin, né? O que acontece? O poder executivo tem algumas prerrogativas que, se na mão de um autoritário, caso hoje, né, pode tentar bypassar, burlar essa necessidade até mesmo de apelar ao judiciário. Então, a coisa é muito pior. Se o Lula tem o poder executivo, que é o que falta para eles, como diria o Dirceu, perder a eleição não é a mesma coisa que perder o poder, então eles não perderam o poder, tá claro isso. Se eles pegarem aquilo que falta para o poder absoluto, mas não tenha dúvida que a censura vai ser imposta no Brasil de uma maneira muito pior. Então, olha os regimes que eles defendem. China, Cuba, Nicarágua, Venezuela. Olha o que acontece com as pessoas que divergem do poder nesses países. E até é possível dizer que o futuro da Jovem Pan fica incerto. Eles estão comemorando isso. Eles não estão escondendo isso. Muitos petistas vêm no meu canal dizer assim: vai procurar emprego, como se eu não tivesse uns 7 empregos, mas vai procurar emprego. Eu só tenho um, viu? Eu também. Só tenho um. Eles estão dizendo Você tem 7, eu que tenho a Jovem Pan vai ter que sucumbir ou ser fechada. O pai do Noblazinho aí, o Ricardo Noblar, chegou a tuitar, porque para quem só tem martelo, tudo parece prego, eles projetam o que são nos outros, ele dizendo assim: nem vai precisar censurar a Jovem Pan, porque se a Jovem Pan vai se adequar para o quê? Para ganhar dinheiro? Para voltar a ter torneira aberta? Quer dizer, os caras pensam com essa única cabeça. Tudo para eles é dinheiro e servidão. Eles não entendem o que é defender liberdade. Eles nunca defenderam, né? E tem outra palavra nova, né, Consta, que é a reeducação, né? Que você tem que... É só reeducar a turma dos meios de comunicação, que isso aí não vai mais acontecer. Eu queria a tua análise, Consta, porque... Em 2018, claro, a gente teve a questão da facada, mas eu não lembro de 2018 ser tão absurdo isso, ser tão... A turma pega qualquer corte pra já linkar alguma coisa, pega alguém que foi preso já pra linkar. Eu não lembro de 2018 ter sido tão absurdo, e a gente tá falando do Bolsonaro contra o PT. Na tua análise, por que a turma tá tão mais inflada nessa questão? Não era igual, com certeza, Alba. E a resposta de por que estão agindo assim, dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, é porque estão desesperados. Não aguentam mais 4 anos de limpeza, porque o Bolsonaro está tentando limpar esse sistema. Aliás, uma análise muito brilhante feita pelo Tarcísio no Flow foi sobre a diferença de postura em relação a criar lideranças, né? O Bolsonaro criou lideranças novas. O projeto de país, de nação que esse governo tem é de longo prazo, é de reconsertar o Brasil, de endireitar o Brasil. Então, o Seif foi eleito senador em Santa Catarina, o Mourão no Sul, o próprio Tarcísio está liderando a pesquisa para o governo de São Paulo, a Damares foi eleita, várias lideranças surgiram, Marcos Pontes. E na esquerda, o Lula asfixiou todas as lideranças que começavam a surgir, inclusive o Ciro Gomes, tratado hoje como traidor, né? Porque só pode ser o Lula. É a mentalidade totalitária, de um nome só, culto à personalidade. E aí, respondendo sua pergunta, o Lula, no mesmo programa, disse com todas as letras lá pro Igor, né? Não, mas e a Jovem Pan, mas e o cara polêmico? Não, esses aí precisam ser reeducados. É o que a China faz. A China tem campo de reeducação para quem vai pra Cuba, aprende a falar. Você tá perto de Cuba aí, você vai pra Cuba aí, ó. Vai fazer o fazer aula. Eu mandado aqui pra Cuba para fazer um intensivo. E veja que coisa curiosa. Vários artistazinhos, influencers, espalhando nas redes sociais que combater mentira não é censura. Quer dizer, tá dada a senha para criar o Ministério da Verdade no Brasil. O Alexandre de Moraes vai dizer o que é mentira, e não é censura se você calar a boca de quem discorda. Gente, isso é coisa de regime totalitário. Até porque se depender dessa turminha do STF/TSE para dizer pra gente o que é verdade, o João de Deus é alguém com poder transcendente, o Cesare Battisti, assassino, réu confesso, é inocente. Não era isso que o Barroso e companhia diziam dessa turma? Então essa turma vai ter a palavra final sobre o que é verdade e mentira no país? Estão brincando com fogo. Só que os moderados perceberam e não querem acordar em Cuba. Constantino.
Eu vejo um semblante preocupado. Seu aí. Testas franzidas. Agora, nós temos a obrigação. Eu tenho medo, tem que ter medo. A Regina Duarte tinha medo lá atrás e estava certa. Tem que ter medo de comunista. Tem que ter medo de corrupto, safado, que não mede esforços e faz o diabo para vencer a eleição. Tem que ter medo. Não é para ficar tranquilo. O Brasil não está tranquilo. Agora, depois daquele vídeo que viralizou do Fernão Lara Mesquita, Agora é Guerra, ele mostrando o que está acontecendo e dizendo meus pais, meu pai, meu avô, que criaram o Estadão, que hoje é um jornal tucano covarde, né, pusilânime, eles foram presos por autoritários. Eu vou me calar e me intimidar? Não. Esse vídeo do Fernão Lara Rezende, Mesquita, desculpa, olha, confusão horrível, foi mal, Mesquita. Esse vídeo do Mesquita é um chamado ao despertar. E aí cada um de nós tem que pensar nisso. Vem cá, e eu vou ficar numa zona de conforto para salvar o meu pescocinho e, em vez de lutar para impedir que o Brasil vire Cuba? O mestre Fiuza tem escrito ótimos tweets sobre isso. Quem quer preservar o pescocinho vai perder a cabeça daqui a pouco. Então tá na hora de todo mundo reagir. Todo mundo tem que reagir. Não que nem o Roberto Jefferson. Nas urnas, conquistando votos, mostrando o risco que estamos correndo, não com o Bolsonaro, com Lula. Mas eu acho que o PT devia... Eu acho que o que falta pro PT também, mesmo para quem vai votar no PT, hein? Quem votar no PT é falar por que eles votaram e o que eles vão fazer. Porque aquele PT lá, aquele Estado inchado, incompetente, aquela coisa antiga, né? Um Estado ineficiente, aquela coisa do PT, aquilo não funcionou, cara. Vamos ser honestos. Funcionou. Aquilo não funcionou. Aquilo não funcionou. Então os caras deviam chegar e falar, não, nós estamos voltando por causa disso. Oi, pode falar. Abre aspas. O PT ajudou os banqueiros e deixou migalhas para os pobres, fingindo que isso é programa social. Fecha aspas. André Janones. Então, mas eu acho que isso está faltando também. Está muito nebuloso essa coisa de voltar contra... somos a favor da democracia. Vai dormir, pô. Eu sou a favor da democracia, eu vou votar... vai dormir. Vai aumentar o salário mínimo aumentando. Tem que falar porque veio. E não foi no debate, não está indo no debate. Está nessa papagaiada. Está no anti-Bolsonaro, né? Sim. Tá trabalhando anti-Bolsonaro só. Mas a turma tem que entender que o que está em jogo não é isso. Não é se você gosta ou não de Bolsonaro. Não é isso que você vai votar no domingo. Você vai votar no domingo se você quer acordar em Venezuela ou não. Se você não quer acordar na Venezuela, você vota 22. Se você não se importa de acordar na Venezuela, tudo bem, vota 13. E os cachorros, tadinhos, vão ser confundidos com picanha. Fala assim, ô Consta. Também não assusta a gente assim. Ô Consta, queria agradecer a participação sempre brilhante do Rodrigo Constantino aqui com a gente. Isso aí, esse negócio aí da censura é meio complicado mesmo pra gente falar, porque a gente não sabe realmente. A gente tenta ficar se policiando aqui, o que pode, o que não pode. Que a pior censura que existe é essa, de você falar. Autocensura. Autocensura, E eu respeito a Jovem Pan na decisão cautelosa de não ficar tomando multa de 25 mil reais o tempo todo. Claro. Eu apenas digo, e agora eu não estou falando de ninguém em especial, né? Mas eu digo que a grama é verde, o céu é azul e ladrão é ladrão. Sim. Eu vou sempre continuar falando que ladrão é ladrão. Mas isso era um outro assunto. E mané é mané. Já diria Bezerra da Silva. Mané é mané. Malandro é malandro, mané. Consta, obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, Rodrigo Constantino, diretamente, ele está lá no @Rodrigo Constantino. O Twitter dele, R Constantino, brigando muito no Twitter. Tá um quebra-pau. Tá brigando? Tá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tá aí uma coisa que eu não consumo. Treta? Tá aí, briga na rede social. Tá aí um negócio que eu não consumo. Acho que isso aí deixa a pessoa completamente avariada. Avariada, eu diria. Eu acho que as pessoas estão avariados. Bárbara Gância, tudo avariou. Sim. Esses caras avariaram, viu, bicho? Passaram do tom. A culpa é do Twitter. Nas redes. A rede social entorpece. Porque o cara ele fica consumindo esse negócio o dia inteiro. E quer ter razão, a opinião do cara tem que prevalecer. O dia inteiro aí briga com o amigo, aí fala, pô, esse babaca, olha esse imbecil. Olha esse imbecil. Aí pega o print do outro. Isso aqui é eu digo para você, para tempos sombrios, precisamos de homens esquisitos. Por isso que o